Graça e paz, meu irmão. Alguém algum dia já perguntou a você o que aconteceu depois que você recebeu a Jesus no seu coração? Ou talvez a pergunta, o que mudou depois que você foi para a igreja? Talvez alguns possam dizer, eu tinha um temperamento bem difícil e mudou. Isso é verdade. Ou talvez você possa dizer, de que você agora tem um objetivo novo de vida, que você ama os seus irmãos, que você ama a Deus. Mas quando eu olho para a vida do apóstolo Paulo, ele coloca que a vida dele teve uma mudança drástica, especialmente em uma área, os seus objetivos de vida. A palavra fala que Paulo, de tal maneira, teve a sua vida virada no avesso, literalmente. Ele ia para um lado e ele não apenas mudou da direção meio para a esquerda ou para a direita, mas ele foi para o lado oposto. Paulo, ele foi aquele que, antes da conversão, ele tinha uma personalidade forte, buscava os seus objetivos. Ele desde o começo quis estudar, foi para Jerusalém. A Bíblia narra e diz que ele foi um fariseu muito comprometido, fariseu dos fariseus. Ele, para querer cumprir o chamado que ele entendia sendo de Deus, de Yahvé, ele perseguiu os cristãos, querendo acabar com essa religião que ele julgava ser nociva. Paulo tinha objetivos errados, mas quando Cristo entra na vida dele, Paulo, da mesma maneira, ele procurou com fidelidade ir atrás dos objetivos os quais Deus havia colocado no seu coração. Aquele que era um profundo perseguidor dos cristãos se tornou um dos mais perseguidos. Aquele que, em muitos momentos, entrou dentro de casas, arrancou cristãos e levou para a cadeia, esse foi o que mais foi preso. Esse foi um dos que muito apanhou, porque ele entendeu que o objetivo da sua vida foi alterado. E ele diz isso em Atos capítulo 20, versículo 24, no finalzinho dele, ele diz assim, porque Deus, eu quero fazer uma coisa, eu quero o quê? Completar a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. E sabe qual é esse ministério? Testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Paulo entendeu que toda a sua vida, tudo quanto ele tinha, deveria ser usado para um objetivo, testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Não importa onde ele estivesse, ele iria testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Não importa como ele estivesse, se no frio, se no calor, se com fome ou sem fome, se na terra, se no mar ou no naufrágio, sabe o que ele iria fazer? Testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Aquele se tornou o lema da sua vida. Ou seja, ele gastou a sua vida para que o Senhor Jesus fosse reconhecido por onde quer que ele passasse. E se você caminhar por aquelas terras por onde Paulo passou, você vai perceber as marcas que ele deixou, porque ele entendeu que havia um objetivo que Deus havia colocado na sua vida. É triste quando nós olhamos que alguns cristãos, mesmo depois de Cristo ter entrado na vida, parece que não mudou muita coisa. Mudou talvez que ele começou de uma igreja que ele foi para outra. Ou então que ele agora tem uma Bíblia aberta dentro de casa. Mas ele continua como objetivo simplesmente ampliar os seus negócios, simplesmente ampliar os seus conhecimentos, ou então continuando a fazer tudo o que ele fazia. E não há um pecado em você querer construir, em você querer ganhar dinheiro. Mas o problema é quando isso continua sendo o centro e o foco da minha vida. Quando isso se torna ainda o objetivo real do meu viver. E Paulo teve o seu objetivo dessa maneira, trocado pelo Senhor. E o meu desafio hoje é para que você avalie o seu coração. Avalie os objetivos da sua vida, para que nós possamos de verdade usar, tal qual Paulo, a nossa vida, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Por onde quer que a gente passe, e de forma especial, nesse tempo de pandemia, onde há tanta necessidade de amor e uma palavra que realmente traga paz em um momento de tanta angústia que temos vivido. E é por isso que eu quero orar com você nesse momento. Ó Pai, que o Senhor faça da nossa vida um testemunho. Pai amado, que possamos perceber as oportunidades, mesmo nesse tempo de pandemia,
quer seja em uma ligação ou no encontro que temos com alguém do nosso prédio, às vezes com um simples olhar, mas que a gente possa ser um testemunho vivo do Teu amor. Amado, que possamos desejar que a nossa vida seja como aquele semeador que semeia a palavra que é tua, mas o Senhor nos coloca assim para que nós possamos fazê-lo. Pai, eu quero abençoar que seja esse um dia em que possamos testemunhar do Evangelho da graça de Deus, em o nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até a próxima, se assim o Senhor nos permitir.